Sejam bem-vindos ao canal dos Tribunais de Contas. Estamos aqui mais uma vez para discutir um tema bastante relevante, fazer um lembrete bastante substancial a todos aqueles que ocupam cargos públicos, como chefe de executivo municipal, ordenadores de despesas, e que estão aí vislumbrando as eleições para prefeitos e vereadores em 2020, portanto no ano que vem. Muito bem, eu queria destacar o seguinte, que as auditorias e fiscalizações dos tribunais de contas alcançam esses gestores e ordenadores de despesas, que são responsáveis pela aplicação regular dos recursos públicos aos quais estão vinculados. Essas pessoas são responsáveis pela devida e correta e justa boa aplicação desses recursos. E elas têm o dever de prestar contas. O que acontece quando essas contas são declaradas irregulares pelos tribunais de contas? Acontece que existem uma série de sanções que são aplicadas a esses prefeitos, a esses gestores, né? Tanto das contas de governo como das contas de gestão. E essas pesadas penalidades, elas condenam as contas desse gestor e podem inclusive torná-los inelegíveis em eleições futuras. Então aqui, em relação aos recursos federais, né, eu trouxe aqui uma legislação para a gente observar, destaquei, para que a gente possa ter o conhecimento disso. Isso aqui vai ser falado em relação aos recursos federais, mas pode ser estendido também aos recursos estaduais e municipais, aos quais os gestores estejam vinculados e tenham suas contas declaradas irregulares. Aqui a lei 8443, que é a lei orgânica do TCU, ela diz aqui o seguinte: o tribunal enviará ao Ministério Público Eleitoral em tempo hábil o nome dos responsáveis cujas contas houverem sido julgadas irregulares nos 5 anos imediatamente anteriores à realização de cada eleição. Então veja, o Tribunal de Contas, ele, como órgão de fiscalização, ele tem aqui um dever legal, né, de enviar ao Ministério Público Eleitoral os nomes de todos aqueles que estejam sendo apontados como responsáveis por contas irregulares em suas gestões. Essa designação que coube ao TCU, aqui no caso para recursos federais, ela vai implicar o seguinte: o Ministério Público Eleitoral, diante desses encaminhamentos, dessas contas tidas por irregulares, ele vai fazer, vai trazer à Justiça Eleitoral os nomes dessas pessoas e certamente fará o apontamento desses nomes à lei complementar, indicando que eles violam a lei complementar número 64, que é a lei que estabelece os casos de inelegibilidade e os prazos e as providências necessárias. E aqui a gente vê que o artigo 1º diz o seguinte: vejam só como as coisas estão interrelacionadas. São inelegíveis os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidades insanável, que configure ato doloso de improbidade e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem nos 8 anos seguintes, contados a partir da data da decisão, aplicando-se o disposto no inciso 2, e a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição. Então vejam a necessidade de se observar a legislação, e obviamente para aqueles que estiverem vislumbrando as próximas eleições para prefeitos ou vereadores,
ou seja, que desejam ocupar um cargo público, há uma necessidade de toda a busca de uma regularização dessa situação jurídica apontada pelos tribunais de contas, aqui no caso eu estou trazendo o Tribunal de Contas da União, no caso de recursos federais, mas que também pode recair para todos os tribunais de contas estaduais e o dos municípios, além daqueles municipal de São Paulo e do Rio de Janeiro. Então é possível sim se trabalhar a regularização dessa situação jurídica dessas pessoas que incorrerem nessa prática. Agora é necessário que ela seja feita com bastante antecedência. Ok? Então fica aqui, né? Dê o seu like, se inscreva no canal, mande a sua dúvida e nós vamos discutir muito em breve um próximo tema. Então a todos vocês que estiveram conosco, um grande abraço e até a próxima.